A criptomoeda meme do Mr. Bean tem chamado a atenção do mercado cripto, pois ela foi lançada no dia 19 de julho e já fez cerca de 10 vezes de valorização, sendo ela do mesmo criador da criptomoeda FOMOCoin, que até agora valorizou cerca de 100 vezes desde que lançou na Pump Fan. Então fica até o final desse vídeo que eu vou estar te revelando 8 motivos que nos levam a acreditar que esse projeto da criptomoeda Mr. Bean ela tem um potencial de valorizar também até 50 vezes. Fala galera, aqui é o Davi do canal Prosperidade Extra e hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês 8 motivos que nos mostram, né, o potencial desse projeto aí da criptomoeda Mr. Bean, né? Ou Mr. Bean Token, né? A gente tem aqui o site dela, que foi muito bem feito aí pelo nosso amigo aí, Joel Santana, né? Que é o criador dessa criptomoeda. Ele também é dono aí do canal Loucos por Criptos aí, que tem cerca de 86 mil inscritos, né? Ele já é bem conhecido no mercado aí, que ele é realmente um cara que tem muita transparência e muita credibilidade, tá? E por isso que também nos dá um pouco de confiança para estarmos aí acreditando nesse projeto. A gente vê que quando ele lançou aqui o token da Mr. Bean, né? Ele já fez explicando, né, o projeto, explicando tudo relacionado à moeda que ele estava criando aí. A gente vê aqui o resumo desse vídeo, que ele realmente explicou aqui no caso, né? Alguns pontos-chave do projeto, como a questão do fornecimento, né, total de 1 bilhão de unidades, distribuição 55% na pré-venda, 35% para a liquidez, 5% para a equipe e 5% para o marketing. Explicou a questão das taxas também, a segurança também do projeto, né, que ele falou que iria bloquear a liquidez por até 1 ano, e ele realmente vem cumprindo aí tudo que ele prometeu em relação a essa criptomoeda. Inclusive, aqui do Telegram, a gente vê que ele está ativamente aqui na comunidade do Telegram, passando informações, atualizações sobre o projeto, mostrando a sua transparência e que realmente ele tem o interesse em fazer esse projeto crescer e ajudar os investidores a lucrar aí nesse mercado, né, que infelizmente tem tantos golpes, e a gente tem buscado realmente criptomoedas aí de criadores que tenham essa transparência. E o segundo motivo aqui que nos faz acreditar no projeto da moeda Mr. Bean é o poder do meme Mr. Bean, que fez um sucesso global absurdo aí, e esse sucesso deve-se principalmente o quê? Ao humor visual e universal, que quase não usa diálogos. Então, assim, ele não precisa falar para poder fazer as pessoas rirem. As pessoas só de verem as cenas, né, como por exemplo essa cena aqui, ó. Vamos ver rapidamente aqui. Tá vendo? Ó? Aí tem essa cena também dele no dentista aqui, ó. Então a gente vê, né, como que ele é atrapalhado, né? E, cara, isso leva a gente a rir. A gente naturalmente ri, né, das cenas dele. Então, assim, é um meme clássico, né, para o mercado cripto. Então a sacada do Joel em trazer uma criptomoeda que carregasse a imagem de um meme, que é um dos maiores memes, né, da história. Inclusive o canal dele aqui, ó, tem 36 milhões de inscritos, gente. Então, assim, imagine se essa moeda ela é conhecida aí mundialmente, né? Ela acaba viralizando no mercado cripto, assim, de uma forma extraordinária, igual foi o próprio canal dele aqui, que ó, 36 milhões de inscritos. Então, assim, todas essas pessoas que viram, né, ou que acompanharam o Mr. Bean, se elas ficarem sabendo que tem uma criptomoeda em homenagem a ele, cara, as pessoas naturalmente vão estar se interessando, entendeu? Então, assim, só o poder da imagem do Mr. Bean já seria um fator aí que nos leva a acreditar nesse projeto. E o terceiro motivo que nos leva a acreditar no projeto da Mr. Bean é o sucesso que o criador Joel Santana teve com a criptomoeda FOMOCoin, né? Ele criou essa moeda basicamente no dia 12 de junho, né? Mês passado. E essa moeda ela fez uma valorização aí em apenas 22 horas, uma valorização de 20 vezes, né? Ou seja, 2.000% em 22 horas
essa moeda aí da FOMO Coin, que é uma moeda também que tem um nome atrelado a algo que realmente vai gerar uma expectativa de compra nos investidores, que é o FOMO, né? A sensação de não querer ficar de fora. Então, ele usou essa tática também, né? De um nome viral, igual é o nome do Mr. Bean também. E isso foi determinante também para essa criptomoeda que ter valorizado em apenas 22 horas 20 vezes. E se a gente for contabilizar o total que essa moeda fez de valorização, ela chegou a bater aqui, ó, 261 mil dólares aí de market cap que essa moeda bateu. Sendo que a FOMOCoin, ela lançou com um market cap, né, na casa dos 2 mil dólares. Então, se você for fazer a conta aí e multiplicar, né, o quanto de vezes que ela fez, quanto de valorização que ela fez, de 2 mil dólares até chegar a 262, 260 mil dólares, ela fez uma valorização em torno de 100 vezes. Então, assim, ela começou na Comp Fan, né? E aí, depois que ela foi graduada, ela apareceu o gráfico dela aqui, né? O gráfico dela ficou habilitado para aparecer aqui na Dex Screener. E aí, a partir daqui, a gente viu aí que ela ainda pegou um pouco de valorização a partir da listagem aqui na Dex Screener. Então, assim, foi uma moeda que fez muito sucesso e por isso a gente acredita, né, que a Mr. Bean também pode valorizar aí na casa dos 50x. Bom, galera, e o quarto motivo seria a matemática da valorização, tá? Para quem não sabe, essa criptomoeda, ela tem um supply muito baixo, ela tem um supply com fornecimento total de apenas 1 bilhão de moedas, tá? E por que eu estou falando que isso é um supply baixo, né? 1 bilhão é um número muito grande, né? Mas se você for comparar com outras moedas, como por exemplo aqui, ó, por exemplo, a moeda Bonk, né, uma criptomoeda que meme, fez muito sucesso aí, ela tem 87 trilhões de fornecimento total em comparação com a Mr. Bean, que tem apenas 1 bilhão. Ou seja, a Mr. Bean é muito mais escassa no mercado do que a Bonk, por exemplo. E o que falar aqui, por exemplo, da Pepe? A Pepe tem 413 trilhões. Então, assim, ela também tem muita moeda no mercado, muita moeda, né? A escassez dela não é tão grande quanto a escassez, por exemplo, também da Dogecoin, que tem 171 bilhões aí de fornecimento total, que se aproxima mais aqui do fornecimento da Mr. Bean, só que assim, a Mr. Bean está muito melhor nesse aspecto do que essas três moedas aqui, que são moedas que explodiram no mercado, né? Tanto a Pepe, quanto a Dogecoin e quanto a Bonk. Por quê? Por questão de força de comunidade e outros fatores aí que levaram essas moedas a estarem subindo. E mesmo que o fornecimento delas fosse algo, né, muito alto, né, ou seja, a escassez muito pequena, elas foram capazes de fazer essas valorizações todas aqui. Ó. Por exemplo, a Pepe, ela valorizou, ó, olha o retorno que ela teve, ó, valorizações superiores a 50 mil X. 50 mil X a 100 mil X. Então a gente vê o potencial que uma tem no mercado, uma moeda meme que faz sucesso, obviamente. E mesmo que o fornecimento dela fosse tão grande, ela não fosse uma moeda tão escassa, cara, a Pepe, ela fez mais de 50 mil vezes de valorização. Então, assim, se a pessoa pegou a Pepe pelo menos lá no iniciozinho dela ali, ou pelo menos quando ela começou a ter as suas primeiras explosões no mercado, a pessoa já conseguiu ficar milionária, entendeu? Então, assim, o fornecimento da Mr. Bean é algo realmente muito escasso. E, além disso, a gente tem aqui a questão do market cap, né? O market cap hoje da Mr. Bean está na faixa dos 88 mil dólares. Então, assim, é uma moeda que ainda pode, no caso, estourar muito fortemente ainda. Porque é normal uma criptomoeda meme no mercado, ela bater na casa aqui, ó, pelo menos entre 100 e 1 milhão, 1 milhão de dólares aí no caso. Então, essa moeda aqui, ela ainda poderia se valorizar até 10 vezes, né? Até chegar nessa casa aqui de 1 milhão de dólares aí, que seria uma marca aí razoável para uma moeda meme. Mas geralmente aqui, ó, o meio termo da fama das moedas memes, elas chegam na casa entre 1 milhão a 500 milhões. A moeda aqui, ela ainda tem muita margem, né? A Mr. Bean aqui, para poder crescer, né? Ela pode chegar aí a 1 milhão aí, né, de market cap e fazer na casa aí de aproximadamente aí uns 10x, por exemplo. Isso é o mínimo que eu estou falando para vocês, tá? Isso é o mínimo porque
Então essa moeda aqui é a Mister Bean, ela pode dar valorizar aí no mínimo aí mais 10 vezes, por exemplo. Sendo que ela até agora já valorizou aí na casa de 10x aqui, ó, pré-venda ATH aqui embaixo, como vocês podem ver aqui. Então ela já fez 10 vezes, pode fazer mais 10 vezes, chegando a 1 milhão aí de capitalização de mercado. E aí chegando a 1 milhão, ela teria feito 20 vezes, né? Para ela chegar, no caso, depois a fazer os 50x que a gente está projetando, podemos dizer assim. Então, para que esse token Mister Bean ele venha valorizar até 50 vezes, a gente teria que ver, no caso, essa capitalização de mercado sair de 85 mil, chegando na faixa aí dos 4 milhões e 300 mil dólares aí, segundo o cálculo que eu fiz, né? Ela cortaria 2 zeros aqui, né? E chegaria ao preço de mais ou menos 0,004257 mais ou menos aí, é o que eu calculei, tá? Então, assim, fazendo essa projeção aí, é totalmente possível, porque é uma moeda meme, chegar na casa dos milhões aí, é algo que acontece, né, com muita frequência no mercado cripto. E o quinto motivo aqui, galera, seria a distribuição inteligente que foi feita aqui pelo Joel. O que ele fez, né? Ele fez uma distribuição aqui composta, ó, por 55% de tokens destinado para pré-venda, 35% para liquidez, 5% para equipe e 5% para publicidade ou listagens futuras. Inclusive, ele disse também, né, o Joel, que ele abdicou realmente de alguns dos seus tokens para o marketing. E ele, que ele fez? Ele comprou as moedas na pré-venda na PinkSale como se ele fosse um investidor normal. Então ele não utilizou o poder dele como criador da moeda para poder levar vantagens sobre a comunidade. Então ele fez uma distribuição muito inteligente, uma distribuição igualitária. Não tem nenhuma carteira, né, que está acima de outras, ou algumas carteiras beneficiadas que estão acima de outras e que vão poder, né, ter uma vantagem maior, fazer vendas que vão derrubar o gráfico. Inclusive, galera, nesse outro vídeo dele aqui, ó, ele disse que ele zerou as taxas, tá? Ele informou aqui, ó, o criador da moeda disse que removeu todas as taxas de compra e venda do token, permitindo negociações na PancakeSwap com 0% de leakage. Ou seja, a questão de taxas, né? Você não vai precisar ficar perdendo muito dinheiro durante as suas transações aí que você fizer comprando a moeda. Então, galera, ele diz aqui que ele renunciou ao contrato, tá? Isso tem basicamente 2 dias aí. O que isso quer dizer, galera? Quer dizer que ele não tem mais poder sobre o contrato da moeda. Então, a moeda basicamente está nas mãos da comunidade. Então, ele não poderá mais nem alterar taxas e nem tentar alterar alguma coisa no contrato para obter vantagens sobre a comunidade. A gente tem a questão da liquidez que está bloqueada por 1 ano, né? E o sexto motivo seria a utilidade, né, que o Joel quer trazer aí para o ecossistema, e também ele quer trazer também uma utilidade real para o token do Mister Bean. Então ele já disse aqui no grupo do Telegram, por exemplo. Para os investidores ficarem atentos ao portal do FOMOCoin, porque ele está sendo preparado, né? Ele está sendo construído. Isso foi no dia 25 de julho. Ele disse que nos próximos dias já estaria pronto esse portal. E quando isso acontecer, o Mister Bean vai estourar, porque ele vai ganhar um banner no topo desse site aí, desse portal da criptomoeda FOMOCoin. Então ele está realmente preparando uma estratégia aí para poder melhorar o ecossistema e trazer uma utilidade aí e também divulgação em massa do token da Mister Bean, que poderá fazer essa moeda valorizar ainda mais do que já valorizou, galera. Bom, galera, e o sétimo motivo, né, é porque o gráfico da moeda ele está em tendência de alta, né? Desde o primeiro dia do lançamento aí, o gráfico ele vem subindo aí, uma escalada muito linda. Dificilmente você vê um gráfico assim no mercado cripto, não é mesmo? É muito difícil. A maioria das moedas que lançam aí, geralmente faz um movimento de alta e logo depois tem a questão do rug pull, né? Aí a gente vê aquele gráfico feio derretendo, né? Subiu, mas depois derreteu. E colocando aqui no gráfico de 4 horas, a gente vê que tem 2 médias, né? Que é a média laranja aqui, que é a média que ela mede aí uma oscilação mais curta de 9 períodos, e a média verde, que é uma média
que mede a oscilação do preço em um período mais longo de 26 períodos. Então, quando a gente vê que essas médias, né, usando aqui o indicador da EMA Cross, a gente vê essas duas médias vindo se cruzar, isso indica que a moeda vai estar buscando agora. Isso indica que a moeda vai estar buscando agora testar aqui o suporte mais forte que ela teve recentemente, que é esse suporte aqui na faixa do preço de 0,40775 aqui nessa região. Então isso indica que o preço ele vai ficar sendo testado aqui nessa região até que o mercado vai tomar uma decisão geral sobre a moeda, se ela vai seguir a tendência de alta, né? Se ela vai dar esse salto aqui, ou se o mercado pode vir até aqui, né? O gráfico poderia vir até aqui mais ou menos nessa reta aqui, né? Segurar nessa região, seria o suporte mais forte da moeda, para depois o gráfico vir e explodir e continuar seguindo aí a sua tendência de alta, né? Colocando aqui no diário. Então agora nós vamos ver se realmente essa moeda é forte ou não, se a comunidade realmente está comprando aí a ideia da moeda, vendo se ela vai seguir a sua tendência de alta como ela já tem. E aqui colocando o indicador, no caso aqui, que seria o indicador de volume, ele mostra, né, que o volume ele teve uma recuada recente, no caso o preço de compra, né, ele estava lá em cima e o volume de compra, no caso, decaiu, na qual o volume de venda sobressaiu e agora ele se encontra nessa faixa aqui na região, como está indicando aqui, ó, menos 7,59. Então aqui a gente consegue ver, né? Predominando agora uma lateralização de preço. Então não existe uma força compradora forte o suficiente para empurrar a moeda e nem uma força vendedora forte o suficiente para, no caso, fazer a moeda perder a sua tendência de alta. Então a força compradora que está nesse momento da moeda não é uma força compradora suficiente de fazer a moeda dar um salto. Então, vamos esperar mais algumas atualizações no projeto, mais algumas notícias, mais algumas baleias e investidores entrar para a gente poder ver esse gráfico dando uma espichada forte para cima, igual foi quando ele buscou aqui ó, na região de 0,40520 e aí foi pegar uma valorização aqui ó, de 120% aqui, né? Então a moeda praticamente aí fez 116% na região em que ela corrigiu. Bom, e o último motivo, que é o motivo número 8, né, que nos fazem acreditar muito nesse projeto é a força da comunidade, né? Nós estamos aí com 340 membros no grupo da Mr. Bean aqui no Telegram. A gente também tem a comunidade apoiando o projeto aqui no Twitter também, tá? Então as publicações aí estão realmente com um bom engajamento, né? Você vê aqui as pessoas curtindo, comentando. E no caso, o projeto ele está em plena atividade aí nas redes sociais, né? A gente vê quando o projeto ele tem uma subida no gráfico, é colocado lá no Twitter. Então, quando tem atualizações também, principalmente aqui no grupo do Telegram, inclusive tem uma chamada aqui, ó, para ser falado aqui sobre marketing, campanha e utilidade daqui a 2 dias. Então, eu vou deixar para vocês o link aí aqui do grupo do Telegram e também do Twitter dessa moeda aqui na descrição desse vídeo. Acessem e participem aqui da comunidade, coloquem dúvidas. Só não pode falar de outras moedas aqui, né? Todas as dúvidas que vocês tiverem referente ao projeto Mr. Bean podem perguntar, que a comunidade está muito ativa aqui no grupo no Telegram. Então, para mim, a maior prova da força da comunidade é esse gráfico aí em tendência de alta. Então é isso, galera. Agora eu quero saber a sua opinião aí sobre o projeto da criptomoeda meme Mr. Bean. Eu quero saber se esses 8 motivos aí de alguma forma te levaram a acreditar nesse projeto ou não. Então deixe seu comentário. Eu vou estar deixando também aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado os links aqui do Twitter, né, da criptomoeda Mr. Bean. Vou estar deixando também o link do Telegram aqui da comunidade para você tirar dúvidas e trocar uma ideia com a galera. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, tá? E também se inscreva aqui nesse canal para você receber mais atualizações e notícias sobre esse projeto e também sobre outras criptomoedas que são promissoras aí no mercado cripto e podem colocar algum lucro no nosso bolso. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um grande abraço para todos vocês.